Olá, e vamos para mais uma aula do nosso curso preparatório de Filosofia para o Enem. Hoje vamos falar sobre Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, então, um cidadão britânico nascido em Westport. Ele foi uma pessoa, assim, muito jovem que quando muito jovem, despontou para uma carreira acadêmica. Ele sempre demonstrou um bom talento com as palavras, quando ele fez os fundamentos de latim e de grego, de gramática, enfim. E ele tinha esse talento natural para as línguas, tanto que ele estudou em Oxford, lá ele tirou o seu bacharelado em artes e fez a primeira tradução da história da Guerra do Peloponeso. O livro de Tucídides, obviamente grego, né? Então, ele que fez a primeira tradução da história do livro. Então, você já começa a pegar o nível do cara por aí. E, originalmente, ele não tinha muita vontade de trabalhar com filosofia. Ele nunca se interessou por filosofia. Até seus 32 anos, né? Ele tinha outros interesses, primariamente física e engenharia. Serviu no exército por conta disso, inclusive, né? Como engenheiro de armas. E ele não dava muita atenção para essa coisa de filosofia e política, né? Até que, em determinado momento de sua vida, ele acabou trabalhando junto com um conde, e esse conde acabou despertando o interesse dele por esses assuntos, né? Ele era secretário desse conde, depois que ele saiu do exército, ele conseguiu um emprego como tutor dos filhos dele, e aconteceu que ele passou a respirar política por conta da convivência com esse conde. Aí que ele começou a desenvolver um pensamento mais crítico voltado para essa área. Ele escreveu, então, o Leviatã. O Leviatã é a primeira obra que, assim, trata sobre a teoria contratualista. Como eu já falei em aulas passadas, o contratualismo ele é uma teoria política sobre como a sociedade se organiza, né? Então, ele, o Rousseau e o Locke, os três trataram sobre essas teorias políticas. Mas o crédito de iniciar o movimento contratualista, de analisar todos esses movimentos sociais, é do nosso querido Hobbes. Então, o que é a teoria contratualista, afinal de contas? A teoria contratualista, ela é uma teoria que diz que o ser humano tem um contrato informal para viver em natureza. O que isso quer dizer? O que eles pretendem com isso? Se o homem tem um contrato informal, é porque um motivo para isso tem. E qual que é o motivo? Hobbes, ele então teorizou sobre a questão do estado de natureza. E o estado de natureza nada mais é que o homem antes de viver em sociedade. O homem em seu estado mais primitivo, em seu estado mais puro. Certo? Então, nesse estado de natureza, o homem, ele não tem amarras sociais, ele não tem freios, ele não tem convenções que o impeçam de agir conforme a sua verdadeira natureza. E para o Hobbes, essa natureza é uma natureza má. É uma natureza de que o homem, para defender o que é seu, ele vai fazer o que é possível. Ele vai matar, ele vai ser violento, ele vai ser agressivo. Tanto que ele criou uma das frases mais célebres da história, que é Homo homini lupus. O homem, né,
Homem é o lobo do homem. Ou seja, o que é o lobo, né? O lobo é um predador natural. O lobo é um animal violento, um animal agressivo, é um animal que tem instinto de matilha, e para proteger os seus e proteger o que é seu, ele vai ser agressivo, ele vai ser violento, ele vai... Enfim, ele vai matar outros lobos, por exemplo. E é exatamente isso que o homem faz em seu estado de natureza. O homem vai, para se defender e para proteger as pessoas mais próximas dele, ele vai cometer transgressões, atos de violência. E é exatamente isso que o Hobbes quer, é exatamente esse o motivo que o Hobbes diz que nós temos um contrato social. Porque qualquer arranjo é preferível do que o bellum omnia contra omnes, que é a guerra de todos contra todos. Então, aí que entra o contrato social. E o que é o contrato social nesse caso? O contrato social nada mais é do que o indivíduo cedendo parte da sua liberdade, cedendo parte da sua autonomia, cedendo uma parcela significativa da sua vontade para um terceiro. E esse terceiro é o quê? É o Estado. Então, é aí que entra, não é uma formulação do Hobbes, mas é a primeira aparição do conceito de liberdade negativa. E o que é liberdade negativa? É você deixar de agir conforme determinados impulsos da sua natureza para algum motivo, para algum fim. E qual que é o motivo aqui? A liberdade negativa, você ceder direitos seus, você ceder capacidade volitiva, você ceder liberdade sua para um ente externo, no caso o Estado, para que ele possa garantir a sua propriedade, a sua segurança, o seu bem-estar, para que ele possa garantir essas coisas. Então você, enquanto indivíduo, vai lá, abre mão daquilo que você é, um pouco, não completamente, senão você é basicamente um autômato ao serviço do Estado. Você cede uma parcela dessa sua liberdade e, a partir daí, você pode ter uma convivência em sociedade. Então você está refreando seus instintos porque haverá uma retribuição punitiva com respeito àquilo. E o Hobbes, ele desenvolveu toda uma teoria a respeito disso. Então, por que o Leviatã? O Leviatã é uma grande baleia que devora os homens. E o objetivo do Leviatã, então, é justamente se tornar aquela baleia que devora os homens que não cumprem o contrato social. É meio tipo o bicho-papão, assim, sabe? Porque você lembra das histórias da tua mãe, cuidado com o bicho-papão, aquela coisa toda, né? Você vive com medo. E é justamente isso, sabe? O bicho-papão, o Estado, é um mal necessário para garantir a vida harmoniosa e pacífica em sociedade. Pois é, mas aí o que acontece? Como nem tudo são flores, e no caso de filosofia nada nunca são flores, ele teve algumas controvérsias que ele teve que enfrentar na época. Pois é, ele era de uma criação puritana. Hobbes era um católico da linhagem puritana. E quando ele escreveu as obras dele, principalmente Leviatã, ele sofreu acusações de heresia e de ateísmo. Se bem que ateísmo, naquela época, era uma acusação complicada, assim, sabe? Porque
você falar em ateísmo, você não está necessariamente dizendo que a pessoa não acredita em Deus nessa época, sabe? Pode simplesmente dizer que você acredita em Deus, mas não acredita na Santa Igreja Católica. Por exemplo, foi acusado de heresia porque foram considerados que os escritos dele eram demasiado afastados da igreja. E como eu falei quando eu estava explicando como que a filosofia moderna funcionou, eles começaram a ter esse afastamento um pouco maior da... Começaram a ter esse afastamento um pouco maior do pensamento religioso, né? Eles podiam ser pessoalmente pessoas religiosas, e era uma coisa que acontecia com bastante frequência. Como, por exemplo, o próprio Rousseau, que, apesar de tudo, era uma pessoa muito religiosa. Ele, inclusive, não gostava dos enciclopedistas, justamente porque eles eram agnósticos demais, né? Ou seja, eles acreditavam de menos em Deus. E por aí vai. Então ele teve esses pequenos problemas, sabe? E lembra que eu falei que ele gostava muito de física inicialmente, né? Pois é. Tem uma controvérsia matemática que mais ou menos surgiu na época dele e graças a ele. E essa controvérsia era a quadrificação de um círculo. Ou seja, basicamente você construir um círculo e um quadrado que tenha mais ou menos a mesma área que esse círculo, em determinado número de linhas e retas, com a utilização de um compasso e coisa e tal. Enfim, tem muitas especificidades, mas isso acabou se tornando um debate matemático muito longo, muito infame, e foi provado depois de umas centenas de anos, acho que uma centena de anos, na verdade, foi provado que é impossível você construir um quadrado com a mesma área de uma circunferência. Enfim, essas foram as principais controvérsias envolvendo ele. Agora, vamos falar um pouco mais sobre essa história do contratualismo, sobre essa história do Leviatã. O que é, então, essa necessidade combativa, essa agressividade inerente do ser humano? Os contratualistas, eles são assim chamados porque eles têm uma determinada visão de como que o contrato social se inicia, sabe? E esse início pode se dar de várias formas, pode ser tanto através desse estado de guerra perpétua que nós temos aqui, né? Esse estado de guerra perpétua é um dos principais motivos do contrato social ocorrer, mas tem outros motivos. E cada contratualista tem um motivo específico para a existência do contrato social. E o motivo do Hobbes é que a natureza do homem não é uma natureza boa, não é uma natureza pacífica, não é uma natureza pacata. Isso é um dos motivos pelo qual ele sofreu acusações de heresia, porque isso vai diretamente contra aquilo que a escolástica dizia. Então, se na escolástica dizia-se que a natureza do homem há de ser pacífica, Hobbes já diz não, a natureza do homem não é pacífica. A gente precisa da convivência em sociedade para nos tornarmos pacíficos. E não é uma paz plena, porque é uma paz sempre com a tensão do medo e do combate. Medo é uma palavra-chave para você entender o pensamento do Hobbes, porque ele presenciou a Revolução Gloriosa, né? E justamente por conta disso, ele tinha essa vivência do medo muito presente nele. Então, tanto que quando ele nasceu, ele faz um comentário de que a mãe dele, aquele dia, teve 2 filhos, porque ele nasceu prematuro, correu risco de vida e tal. E a mãe dele ele dizia que a mãe dele deu luz a 2 filhos aquele dia, ele e o medo. Então, assim, sempre foi uma constante na vida dele, essa questão da ameaça, do medo, da possibilidade de alguma
perda, alguma derrota. E, enfim, mas eu meio que estou me entrando em divagações aqui. Mas o que é importante é lembrar que Hobbes ele pretende essencialmente explicar que as relações sociais elas têm uma certa delicadeza, uma certa sensibilidade necessária, porque o ser humano nunca se afastou da sua natureza combativa, da sua natureza violenta. Sendo assim, o homem tendo essa predisposição à violência e ao combate, ele abre mão da violência, ele abre mão da capacidade de ser violento e dá essa capacidade para o Estado, para que não haja um regresso ao estado de natureza e as coisas que são dele possam continuar a ser dele. Ou seja, se eu tenho minhas posses, se eu tenho meus bens, se eu tenho meu dinheiro, no estado de natureza qualquer um pode ir lá, me matar e pegar meus bens. Dentro do contrato social, em uma sociedade organizada, isso já é um pouco mais difícil de acontecer, né? Porque, vamos falar a verdade, a maioria das pessoas tem um certo receio de uma represália do Estado, de acabar sendo preso, responder um processo, enfim, essas coisas todas. Então, tudo isso acontece por conta do contrato social. Então, o contrato social, ele funciona como um freio moral para as pessoas, assim. É um pouco diferente do que a moral, por exemplo, grega prevê, que não é o Estado que garante a moral do indivíduo. O próprio indivíduo quer agir de forma moral e virtuosa, né? Então, isso nós já temos lá da época dos gregos. Mas, para Hobbes, já não. Porque Hobbes, como ele começa a ter essa visão mais racionalista, assim, das coisas, essa visão um pouco mais fria, um pouco mais distanciada, ele justamente se preocupa com essa questão de precisamos viver em sociedade para impedir que nós nos matemos uns aos outros, né? E isso é o principal do pensamento dele, certo? O que mais que devemos falar sobre Hobbes? O Leviatã não foi a única obra dele. Ele, inclusive, participou ativamente de alguns debates na sua época, debates por correspondência, principalmente para se defender dessas acusações de heresia e de ateísmo, né? Que tem uma certa diferença entre ser herege e ser ateu. E porque, por mais que o ateísmo seja uma heresia, mas existem várias outras heresias que incluem a crença em Deus. Tudo depende da forma como você acredita nisso. Como, por exemplo, o deísmo e o jansenismo, que são heresias e cada uma com suas peculiaridades e motivos para serem heresias. E a heresia que o Hobbes era acusado era justamente a heresia de deísmo, que basicamente é reconhecer a existência de Deus apartado da Santa Igreja Católica. E por conta disso, E Hobbes ele era piedosamente cristão e católico, assim, purista, puritano, e ele passou alguns anos da vida dele se defendendo dessas acusações. Porque naquela época, receber esse tipo de acusações era uma coisa muito séria. Ele teve, inclusive, um banimento das obras dele. E isso vai acontecer com os 3 contratualistas, sabe? De ter as obras banidas. Porque, basicamente, você querer explicar a sociedade afastado da igreja era uma coisa mal vista, principalmente pela igreja na época, né?
Então tem esse detalhe a ser observado. De qualquer forma, o mais importante a se ver aqui é essa ideia de que o homem, ele é naturalmente violento, ele é naturalmente mau. Eu não diria mau, mas ele é despudorado de uma forma... ele é despudorado de seus instintos, ou seja, se ele sente vontade de comer, ele vai comer. Se ele sente vontade de fazer qualquer tipo de atrocidade, ele vai fazer. E o estado de natureza é justamente esse. É essa necessidade, esses ímpetos do indivíduo de agressividade. E é isso que o Estado precisa controlar no indivíduo. Então aqui você pode ver que meio que tem uma sequência com Maquiavel, que já estudava sobre os efeitos de um governo central, mas sem necessariamente analisar essa questão de um contrato social. Maquiavel provavelmente não ia gostar muito da ideia, porque ele ia falar que, enfim, que provavelmente os indivíduos eles apenas se sujeitavam ao governo porque o governo se impunha perante eles de uma forma violenta ou de uma forma ameaçadora. Então é por isso que existem os governos, segundo o que Maquiavel provavelmente pensaria, e ele discordaria com os 3 contratualistas nesse aspecto. Enfim, isso conclui a nossa aula sobre Thomas Hobbes. Eu espero que tenham gostado e nos vemos na próxima aula.